falar um pouquinho sobre alimentação e sobre estereótipos. Por quê? O que tem uma coisa a ver com a outra? É que o ser humano é muito chegado a estereótipos. E quando ele resolve fazer uma alimentação mais saudável, quase sempre ele cai nos estereótipos. Então, é muito engraçado, porque dentro da proposta de alimentação saudável, adequada para o ser humano, o carro-chefe é não comer carnes. E depois tem outras consequências. Quer dizer, você não apenas não come carne, mas também vamos aproveitar e refinar a alimentação. Aí tem uma porção de opções para que você torne a sua alimentação realmente boa, realmente melhor. Mas o básico é parar, primeira coisa, parar com a carne. Ou melhor, com as carnes. Porque normalmente as pessoas dizem: você não come carne e peixe? Como se peixe fosse de plástico. Então, nós temos que nos lembrar que é carne de peixe, carne de ave, carne de boi, de porco, de cabrito, qualquer tipo de carne. Mas é carne de peixe. É carne, sim, carne de peixe. Por isso é chamada de carne branca. Aí você consegue. Ok, não como carne de peixe, nem carne de ave, nem carne de mamífero. E aí é muito comum você cair nos estereótipos dos vegetarianos, veganos, naturistas, frugivoristas, crudivoristas. Aí é uma quantidade de tribos que existem e elas... É curioso, né? Porque deveriam ser todos aliados, porque todos são não carnívoros, mas uma tribo não gosta da outra. Então, quem é vegano não gosta de vegetariano. E ainda diz que o nome vegetariano está errado, devia ser lacto-ovo vegetariano. Só que o nome oficial milenar é vegetariano. Lacto-ovo vegetariano um acréscimo que foi feito para especificar menos, assim, com como é que nós vamos chamar aquilo? Uma área ali, um espectro cognitivo mais modesto, que se o cidadão diz: sou vegetariano, nunca diga sou vegetariano. Mas se aquele indivíduo caiu na bobagem de se classificar, de colocar um carimbo na testa, vegetariano, o seu anfitrião, o maître do seu restaurante, a sua tia-avó, a companhia aérea, vão dizer: tenho uma saladinha de grama para você. Então, já que essas pessoas com o espectro cognitivo mais estreito sempre ofereceram. Eu não como carnes há 64 anos, e você imagine, nesses anos todos, especialmente há 60 anos, há meio século, o quanto as pessoas me ofereceram saladinha.
E eu pensava que isso era só no Brasil. Vai ver que o brasileiro aqui não é muito informado. E há alguns anos, agora recentemente, 2019, em Washington, nós fomos a um restaurante e eu tranquilo, né? Bom, aqui eu posso explicar, eu posso dizer não como carne. Não vou dizer vegetariano, não, essa palavra não se usa. Mas eu expliquei ao maître, olha, sem carnes. E ele disse o quê? Temos uma saladinha. E eu fiquei perplexo. Não, não é possível. Século XXI, num lugar que se auto-intitula de primeiro mundo, como é que o cara vai me oferecer uma salada? Então, por causa disso, por causa dessas pessoas, a partir de um dado momento, que foi já no final do século passado, começaram a usar o prefixo, aqui a explicação, lacto-ovo ou ovo-lacto, vegetariano, para ver se assim as pessoas entendem. Se eu digo lacto-ovo vegetariano ou o contrário, ovo-lacto vegetariano, talvez eles me ofereçam uma massa, uma pizza. Não resolveu muito, mas deve ter ajudado um pouco. O fato é que sempre foi, a palavra vegetariano, ela sempre designou o lacto-ovo vegetariano, sempre foi assim. E, antigamente, nós tínhamos uma nomenclatura. As nomenclaturas vão mudando, não é? É natural. O ser humano vai evoluindo ou involuindo e nós precisamos modificar a forma como nós nos referimos a determinada coisa para evitar confusão. Então, naquela época, nós tínhamos três primos aqui, que eram o vegetariano, o vegetarista e o vegetaliano. Então, eu vou modificar aqui a posição. Aqui eu vou colocar vegetariano. Essa nomenclatura antiga, viu? Nomenclatura da década de 1940, 50, 60. O que estava ali, eu vou puxar para cá. Vegetariano. Então, o que é o vegetariano? É o lacto-ovo. E o vegetaliano é o lacto, sem ovo. E um outro desses três primos se chamava vegetarista, naquela época. Outra nomenclatura, aqui também se chamava de vegetariano puro ou vegetariano estrito. Eu não gosto dessa forma, porque se eu sou vegetariano estrito, eu sou isto aqui. Mas, enfim, algumas pessoas usavam esse artifício para se explicar. O vegetariano sempre usou lácteos e ovos. O vegetaliano, naquela época, se chamava assim, eram os lacto-vegetarianos. Por alguma razão, eles tiravam o ovo, mas ficavam com os lácteos. E hoje há uma corrente que faz o contrário. Tira os lácteos, por considerá-los bem prejudiciais ao ser humano, mas deixam os ovos. Então, merecia aqui, ó, mais um raio, só para eles. E os vegetaristas hoje se chamam
vegan ou vegano, nomenclatura que antigamente não se usava, ela começou a tomar força no final do século passado. Eu não gosto muito dessa nomenclatura aqui, porque vai depender da posição na frase, né? Porque vegan sempre foi morador de Las Vegas. E agora não é mais. Mas, enfim, estes três primos, e agora já quatro, esses aqui são os sistemas chamados de, genericamente, chamados de vegetarianos. Aí o que acontece? O vegano não gosta, ele tem uma implicância, às vezes até mal educado, nas redes sociais. Ele chega a ser agressivo contra aqueles dois ali, como se eles estivessem fazendo uma coisa horrível por utilizar ovos ou por utilizar lácteos. E ninguém nega que realmente a indústria da morte, a indústria que é chamada de alimentos, mas na verdade é uma indústria de sangue, uma indústria de tortura, da forma como está sendo feito hoje, é uma crueldade. Só que a humanidade viveu desde aqui de trás. Onde é que nós estamos aqui? 200 mil anos no passado. Qualquer época, qualquer número serve. É o passado lá extremo, lá na pré-história. Desde lá, em algum momento, nós começamos a nos alimentar de ovos. Era muito fácil. Até quando éramos coletores, era muito fácil pegar uns ovos no ninho de algum pássaro. E depois, quando começamos a domesticar os animais, aí tínhamos os ovos em casa. A mesma coisa com o leite. Depois que domesticamos algumas cabras e por aí vai, nós tínhamos o leite em casa. E assim foi durante toda a história, a pré-história, a proto-história, até aqui. Aqui eu vou colocar uma data arbitrária. Vou colocar a data de 1960, vai. 1960. Neste momento, as indústrias do leite, dos ovos, da carne, toda essa coisa arada, essa indústria começou a ficar desumana para os animais. E, passado um século, em 2060, acabou. Acabou. Em 2060, essa indústria acabou. Acabou porque a opinião pública do mundo não aceitou mais. Hoje aceita porque não tem noção, as pessoas não têm noção. As pessoas não sabem o que acontece. O que levou George Harrison. Quem foi que disse que se os abatedouros tivessem janelas, tivessem paredes de vidro, janelas tivessem paredes de vidro, ninguém mais comia carne? Qual deles disse isso? Foi o Paul ou foi o George? Um deles disse isso, foi muito bem colocado. Se realmente as pessoas vissem o que se passa lá dentro, ninguém mais comia carne. Comem porque não sabem. Não sabem o que está acontecendo. Mas um século, de 1960 a 2060, foi o suficiente para que a opinião pública, com tantas denúncias que estão ocorrendo, uma atrás da outra, a opinião pública se colocou contra as atrocidades e leis
foram promulgadas. Então, a partir desta época... Opa, obrigado. Obrigado. Foi o Paul, né? A partir de 2060, não tivemos mais atrocidades. E voltamos a consumir os ovos e o leite, os laticínios, sem prejudicar os animais, sem as torturas, sem a crueldade. Então, a questão aqui é que hoje, neste momento histórico, os veganos estão com a razão. Realmente, neste momento, nós precisamos reduzir ao máximo o consumo de laticínios e também de ovos. Reduzir. Reduzir não quer dizer parar. Por que não parar? Porque se for você colocar a carapuça de vegano, quer dizer, não como. Ok, neste momento é válido, mas até este momento nós sempre tivemos as nossas galinhas dentro de casa que não eram maltratadas. Eu tinha, na minha infância, uma galinha chamada odalisca, que todos os dias me dava um ovinho. E aquilo, para mim, que era criança, eu tinha 4, 5 anos de idade, aquilo era uma festa, realmente era um presente. E quando a minha mãe ia, nós tínhamos um galinheiro, imagina, no meio da cidade, nós tínhamos um galinheiro, muita gente tinha. Estamos falando de 75 anos atrás, meio século e mais um quarto de século. E quando ela ia ao galinheiro, ela dizia: "Você quer vir pegar um ovinho?" Aí lá eu ia e encontrava o ovinho. E a odalisca vinha me dar carinho. Ela era branquinha, toda bonitinha, e ela vinha com as asas assim e me abraçava. Era um cachorro, era um animal doméstico. E, como lá em casa, praticamente todo mundo naquela época e antes daquela época consumia os ovos sem maltratar os animais, sem maltratar as aves. E o leite? As pessoas tinham a sua ovelha, a sua vaquinha. De onde veio o nome Mimosa? Olha que nome carinhoso, a vaquinha Mimosa. Para alguém dar nome à vaquinha, quer dizer que era membro da família, porque na hora que você dá nome ao animal, você tem dificuldade de abatê-lo. Quando o animal é para abate, ninguém dá nome. Mas no momento em que sei lá, é o marreco Zeca, pronto, ninguém mais quer comer marreco, porque ele tem nome, ele é da família. E assim foi em toda a nossa história. Isto aqui, o momento em que o ser humano, as indústrias, começaram a maltratar os animais com crueldade, foi um soluço na história do ser humano sobre a Terra. Aqui, ó, foi um soluço de 100 anos, durante o qual, durante esse tempo, o, os animais não foram considerados sencientes. E, não, o animal não sente nada, pode maltratar à vontade. Então, este sistema ou aquele, eles não são insensíveis e não estão errados. Apenas durante este período em que nós estamos vivendo, o veganismo está eticamente de parabéns. Então, por que não tornarmos-nos logo veganos?
Por quê? O sistema ele não é sujeito a mudanças sazonais. Agora pode, agora não pode, agora por causa disso, agora por causa daquilo. Não, nós temos um sistema alimentar que é milenar, que surgiu na Índia. O único país vegetariano da história, o único país no mundo, o único país vegetariano. Espero que continue, porque eu fui à Índia 25 vezes, 25 anos. Eu tinha essa felicidade de podia entrar em qualquer restaurante, não precisava escolher. Entrava em qualquer restaurante, pegava o cardápio e pedia qualquer coisa. E não tinha carnes. Ainda creio que é assim, neste momento. Mas periga, daqui a uns aninhos, começar a deturpar, porque é a cultura global e vem influências de fora. Então, o que é que nós estamos fazendo atualmente? Esta eu aprendi com a Fernanda Nais. Nós temos uma relação não monogâmica com o veganismo. Foi uma solução genial, né? Uma relação não monogâmica, ou seja, nós simpatizamos, nós acabamos quase seguindo 100%. Por exemplo, o leite, a maioria de nós substituiu o leite de vaca, enfim, o leite animal, pelo leite vegetal. Tem tantos tipos, né? Tem leite de aveia, tem leite de soja. Soja não, soja é palavrão para vegetariano que não seja de boutique. Soja equivale a dizer o nome do capeta. Mas tem o leite de aveia, o leite de castanha de caju, um monte de tipos de leite vegetais. E a maioria de nós adotou os leites vegetais. Aí os queijos, normalmente nós procuramos reduzir, não é que não utilizemos, mas imagine, o queijo sempre foi o pecadilho do vegetariano, historicamente. A pessoa parava de comer carne e mergulhava de cabeça nos queijos, o que acabava dando um resultado inconveniente, porque você tira as carnes, mas exagera nos queijos, o que acontece é que você vai ter problemas cardiovasculares, você vai ter uma série de inconvenientes. Então, hoje, uma pessoa que consumisse, eu nunca fiz o cálculo para saber quanto um vegetariano consumia de queijo por ano, mas vamos imaginar assim. Será que a gente comia 1 quilo por mês? Talvez, né? Porque é um queijo quente aqui, é um não sei o quê, que vem com queijo dentro. Outro é uma massa que vem aos 4 queijos, é uma pizza que também tem queijo. Então, vamos imaginar que talvez nós, naquela época, consumíssemos 1 quilo. Será que mais que isso? Mais de 1 quilo por mês? Por pessoa? Mais. Mais, né? Mas vamos supor que fosse 1 quilo. Aquela pessoa que antes consumia mais de 1 quilo de queijo por mês, hoje essa pessoa talvez esteja consumindo 200 gramas, às vezes até menos. Conheço gente que não se algum. Então, passado este período, nós vamos voltar a poder utilizar alguma coisinha dessas de origem animal sem sacrificar, sem maltratar, sem torturar os animais. Eu gostaria que vocês procurassem um vídeo, um documentário chamado A Carne é Fraca. É um documentário brasileiro.
Existem vários outros documentários que eu já tenho divulgado, já tenho sugerido. São documentários muito bons e muito completos e com muita pesquisa científica. Esse surgiu antes. Esse documentário brasileiro foi extremamente. Ele começou antes dos demais. Não me lembro qual foi o ano, mas já já o Breno vai descobrir qual foi o ano. Eu acredito que tenha sido 2010, antes até. 2004, 2005. Foi muito. Ele saiu na frente e conscientiza a todos nós de coisas que nós não sabíamos. Uma das coisas que a maior parte das pessoas não sabe é que quando os porquinhos nascem, eles pegam os bebezinhos. Imagina um bebezinho de cachorro, oh, um bebezinho de cachorro, um bebezinho de porco. É igual, né? É igual. Sente a mesma dor. E aí pegavam os bebezinhos e arrancavam os dentes a frio, porque dentro ali do ambiente onde eles eram mantidos, um podia morder o outro, porque eles ficavam apertados, não tinha espaço. E se mordesse, podia infeccionar. Isto significava prejuízo para o criador. Então, arrancavam os dentes e também castravam a frio, porque ninguém vai gastar dinheiro agora dando anestesia nesses coitadinhos. Outra coisa também que nós, muitas vezes, quando comíamos carne, não percebíamos, e talvez hoje ainda não percebamos, porque estamos um pouco anestesiados pelo paradigma de que o mundo é assim, as pessoas comem isso. Você já percebeu que as pessoas comem leitão? Leitãozinho assado? O que é o leitão? É o filhotinho. Pega um filhotinho, trucidam, e ainda tem um toque de crueldade, de masoquismo, não, de sadismo. Pegam essa criança, colocam em cima de uma travessa inteira com uma maçã na boca. Um dia nós estávamos numa viagem, num hotel, e passou um senhor com uma criança. E tinha um leitãozinho em cima da mesa, assado. E quando ele passou com o filho disse: Papai, tem um bicho morto em cima da mesa. E o pai deu-lhe uma bronca, disse: Meu filho, não fale assim, que coisa feia. Mas quem estava com a razão? Era a criança. Realmente, o que tinha em cima da mesa? Tinha um bicho morto, um cadáver inteiro, com uma maçã na boca. A maçã na boca é o toque de sadismo, né? Porque você imagina, agora pega uma criança, mata a criança, nossa, filho de um de nós, bota a criança assada em cima da mesa. E espera um pouquinho, bota aqui uma maçãzinha na boca da criança. Isso é toque de, de sadismo. E o baby beef? Alguém aqui já teve um momento, assim, no seu passado sombrio, algum momento você comeu baby beef? Gente, o que é isto? Leia o que você comeu. Bife de bebê, bife de bebê. E você dizia isso com a maior naturalidade. Ali naquela churrascaria tem um baby beef macio, suculento. Baby beef. A professora Érica Ribas disse: A carne é fraca, documentário de 2005. Érica Ribas disse: A carne é fraca, documentário de 2005. 2005. Perfeito. E
Bom, eu não vou contar as outras coisas, porque nós temos festa de aniversário daqui a pouco e aí ninguém come mais nada, né? Ah, mas tem um bolo. Eu preciso ver se esse bolo não tem alguma coisa, né? Aí a gente entra em paranoia. O veganismo é elogiável. Eticamente é o melhor sistema, mas nós seguimos o vegetarianismo porque é o sistema da Índia que surgiu lá juntamente com a nossa filosofia, é considerado o sistema alimentar ideal para esta filosofia, e neste momento nós recomendamos reduzir os laticínios. Reduzir. Não é eliminar, reduzir, reduzir, reduzir. Por exemplo, substituindo o leite animal pelo leite vegetal. E os ovos também, reduzindo. Quem comia uma dúzia de ovos por dia porque fazia musculação, pode perfeitamente reduzir para um ovinho, né? Basicamente, o que eu queria era chamar a atenção para isso, porque eu sinto que há dúvidas. Então, o veganismo é um sistema excelente, excelente. Se ele é tão bom assim, por que nós não recomendamos aos nossos alunos formalmente? Porque as pessoas, elas são exageradas e elas são desinformadas. De repente, um aluno faz uma alimentação errada, fica doente e quem foi o responsável? Foi o instrutor dele, que disse a ele para seguir aquela alimentação. Enquanto que o lacto-ovo vegetariano não tem risco. Não tem risco, porque você come exatamente tudo. Você come a comida da vovó, você come comida normal, você come em qualquer lugar, não tem problema. Então, é mais seguro, por assim dizer, porque mesmo que a pessoa não esteja bem informada ou que ela seja um pouco exagerada, não corre riscos. Eu sigo a alimentação. Hoje, praticamente, né, eu sou quase vegano. Quase. Eu contei para eles que eu tenho a relação não monogâmica com o veganismo, ou seja, sem compromisso. Eu procuro reduzir, mas sem me proibir ou sem colocar carapuça, eu sou isto, eu sou aquilo. Então, era isso que eu queria esclarecer. A aula de alimentação, que utiliza este desenho que eu coloquei no quadro, é uma outra aula. É uma aula que, comprimindo, ela pode levar 2 horinhas. Se for o curso de alimentação, aí, no mínimo, vai levar umas 4 a 6 horas, dependendo da turma. E um dia desses a gente dará outra vez o curso de alimentação, com formato de curso. E com relação à alimentação, eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo: "Mas e agora? Eu quero tirar a carne, como é que eu substituo? Substituo pelo quê?" Não, cara, há 60 anos que eu digo, você não substitui por coisa alguma. O que é ruim você não substitui. Ao tirar, você já está tendo lucro. Já é vantagem, já é lucro. Então você só tira, não ponha nada no lugar. Mas não tem que pôr soja? Nó, vá de retro. Nada de soja. E tofu? Não, pelo amor de Deus, tofu é ótimo, é maravilhoso. Na culinária japonesa. A gente entra num restaurante japonês e come tofu com a consciência tranquila. Mas se você está comendo comida vegetariana, o tofu é uma interferência cultural, porque o tofu entrou no vegetarianismo pela macrobiótica. A macrobiótica que introduziu, por quê? A macrobiótica era um sistema radicalíssimo que
vingou na década de 60, que havia sido criado por um japonês que morava em Paris, chamado George Ohsawa, e esse sistema era nipocêntrico. Então, não tinha nada a ver com a comida do francês, nem do brasileiro, nem de nenhum lugar do mundo, porque ele era assim, você tinha que comer algas, você tinha que comer missô, você tinha que comer shoyu, você tinha que comer arroz. Arroz macrobiótico, né? Aquele arroz cozido, mal cozido até, porque se cozinhasse demais, ele já não era mais macrobiótico, tinha que ser arroz integral, duro, quase cru. E mais uma porção de coisas, e entre elas, o chá salgado, salgado com umeboshi, com aquela frutinha. E era mais eu experimentei esse sistema, né, o chá salgado com a umeboshi era mais salgado do que sal puro, era horrível. E depois não se podia beber água, era proibido beber água. Por dia, você tinha o direito de tomar uma xícarazinha, assim, de chá salgado. Podia não ser salgado, mas tinha que ser o chá, assim, esta quantidade de líquido por dia. Ora, isso deu uma porção de problemas, de rins, e outros órgãos, porque começou a haver falhas nos órgãos, porque nós ingeríamos muito sal. Nós ingeríamos pelo gersal, que era usado como tempero sobre o arroz, a umeboshi, que era salgada, o miso, que era salgado, o shoyu, que era salgado, tudo era salgado, e líquido praticamente nenhum. Então, mas enfim, acabou que a macrobiótica desapareceu, né? Ninguém mais fez, uma porção de gente teve problemas. E aí, nós hoje herdamos da macrobiótica o quê? O tofu. Basicamente, o tofu veio para o vegetarianismo. E também o arroz dentro de uma combuquinha, virado assim, poft, e fica aquele montículo. Isso é macrobiótica. A macrobiótica servia arroz assim. E hoje, quando você vira alguém servindo arroz assim, você diz: ah, tem um pezinho na macrobiótica. Isto é influência da macro. Isso não é vegetarianismo. Vegetarianismo sempre serviu arroz normal, como todo mundo se serve. Pega ali uma colherada de arroz e põe no prato. Esse negócio de servir medida de arroz era da macrobiótica. Por quê? Porque só podia comer aquela quantidade, não podia comer mais. Você podia estar morto de fome. Não, só pode comer essa quantidade de arroz. É a medida. A pessoa que quer se tornar não carnívoro, ela normalmente ela peca numa coisa, ela não põe tempero, ela não põe condimentos. E isto você observa em restaurantes especializados. Você vai a um restaurante vegetariano ou vegano, praticamente não tem tempero. E quando você diz a uma companhia aérea: "Ah, eu quero comida especial vegetariana", eles não põem tempero. Nem sal, os caras não põem nada. Eles partem do princípio de que se você pediu comida vegetariana, você deve estar muito doente, né, porque ninguém comeria aquilo. E aí eles dão uma comida horrível. Não faça isso. Aí ninguém aguenta. Como é que você vai seguir um sistema alimentar comendo a vida inteira uma determinada coisa se você não põe tempero, você não põe gosto na comida? Porque eu vi nas redes sociais as pessoas dizendo: "Mas tofu é uma delícia". Opa, não se discute, né, gosto não se discute. Mas aqui nós estamos falando de comida deliciosa para todos os gostos, para aquela pessoa que come carne. Nós tivemos várias experiências, assim, de pessoas comuns, pessoas que comem carnes, comendo a nossa comida e dizendo a mesma todas elas dizem a mesma frase:
Ah, mas assim até eu seria vegetariano, né? Esse tipo de comida deliciosa, até eu. Ah, eu tenho um truque para quem vai parar de comer carne. Coma frituras. Ah, mas fritura faz mal, engorda, ok, ok. Mas na transição é necessário. Você tira as carnes e coloca uma coisa que excita as papilas, que são as frituras. Fritura, se for frito, vai tudo, né? Vai qualquer coisa, até jiló. Frito, a fritura dá prazer. Esse é um fato. Então, é o truque, hein? Foi truque que eu também usei quando era menino, porque eu, quando parei, eu tinha 15 anos de idade, eu parei de comer carne, mas eu gostava de comer. Então, eu gostava, e sempre gostei, sempre fui glutão. Então, eu queria comida gostosa. Qual foi a minha solução? Fritura. Fritura. Durante muitos anos, utilizei fritura. Depois fui reduzindo, porque o bom senso manda não exagerar nas frituras, né?